Imagine um lugar onde você abre os olhos bem cedo pela manhã. Lá fora, o frio é intenso, uma verdadeira geada. É um clima de inverno atípico e você precisa trabalhar arduamente para sobreviver. Você já é adulto e tem uma família para sustentar. Por isso, precisa de uma vontade forte e disciplinada. É preciso levantar da cama e aquecer a casa. Qual a temperatura mínima em que uma pessoa consegue sobreviver em alguma região do mundo? Atualmente, existe uma região chamada Yakutsk, localizada na Sibéria, na Rússia. Yakutsk, ou República de Sakha, é uma das repúblicas autônomas que fazem parte da Rússia. Essa república tem uma área enorme, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. Isso a torna maior do que muitos países que você conhece. No entanto, devido às condições climáticas muito difíceis, estima-se que apenas cerca de 970 mil pessoas vivam ativamente nessa vasta área. Aproximadamente metade dessa população é Yakut, e o restante é composto por russos e outras minorias. Yakutsk é considerada a cidade mais fria do mundo. A temperatura pode facilmente cair para 49 graus negativos Celsius, especialmente no inverno. As pessoas precisam viver com temperaturas que chegam a 71 graus negativos Celsius. Quando se olha ao redor, tudo está branco. Na maior parte do tempo, é nevoado. E quase ninguém se vê. Muitos dispositivos tecnológicos não funcionam, os canos de água congelam e, frequentemente, há interrupções no fornecimento de eletricidade. Os gases de escape dos automóveis congelam e as pessoas só podem desfrutar dos benefícios da vida moderna em um grau mínimo. Quando as pessoas de outros países pensam na Rússia, imaginam apenas Moscou e São Petersburgo e visitam principalmente essas duas regiões. Regiões siberianas como Yakutsk, a República de Sakha, não são visitadas não só por estrangeiros, mas também pela maioria da população russa. De Moscou a Yakutsk, por exemplo, são 8.840 quilômetros por estrada. Como seria extremamente difícil percorrer essa rota de carro, você teria que fazer um voo de 6 a 7 horas de avião. Isso ocorre porque Moscou está localizada no extremo oeste da Rússia e Yakutsk está em uma das fronteiras mais orientais da Federação. Na verdade, isso é mais um indicador de quão grande é o território russo. Por exemplo, a principal fonte de aquecimento para as pessoas aqui é um fogão a lenha, que queima continuamente por quase 9 meses do ano e nunca se apaga. Aquecer-se em Yakutsk é mais importante do que encontrar comida. Se a temperatura corporal cair abaixo de um certo nível, você pode ficar gravemente doente e perder a vida. Em Yakutsk, as pessoas compram alimentos e produtos de mercado que congelam espontaneamente devido ao frio. O principal deles são os mercados de peixe. Como o clima aqui não é adequado para a agricultura e o cultivo de vegetais, os habitantes de Yakutsk se alimentam principalmente de peixes retirados de lagos congelados. Eles trazem peixe congelado do mercado para casa e removem as escamas com facas afiadas. Não há uma única pessoa em Yakutsk que se recusaria a comer peixe dessa forma. As papilas gustativas das pessoas se acostumaram com isso, e comer peixe congelado cru se tornou seu prato nacional. Eles dizem que cortar peixe cru é muito saudável e saboroso, e também os protege do frio. Para a saúde, existe outra questão nessa região que é tão importante quanto se aquecer e encontrar comida: o problema da água potável. Não há instalações de tratamento de água ou empresas que vendam água potável pronta em Yakutia. Portanto, é muito importante poder fornecer água potável limpa, porque durante os longos meses de inverno, os canos das casas que levam a água limpa congelam e são desligados. Para obter água, as pessoas vão aos rios onde há água limpa e trazem blocos de gelo para casa para se abastecer. Claro, não é tão fácil encontrar blocos de gelo no rio. É preciso muita força e trabalho para quebrar o gelo do rio.
As pessoas cortam a cobertura de gelo com ferramentas motorizadas de corte, arpões e machados e a removem em pedaços. Este não é um trabalho para uma só pessoa, então os habitantes de Yakutia precisam se unir para sobreviver. Após a conclusão de todo o trabalho, os blocos de gelo são transportados em tratores e distribuídos pelas casas. Quando a água diminui, os blocos de gelo que eles trazem para casa são jogados em barris com água limpa. Com facas, eles quebram os blocos de gelo para que derretam mais rápido e se transformem em água. Quando o gelo no barril derrete, eles usam a água para lavar as mãos e o rosto, e até mesmo para beber. Em resumo, se você mora em Yakutsk ou está visitando algum parente, não espere que a água saia da torneira. Pegue uma bacia e pegue quanta água precisar dos barris, com água limpa, localizados em um canto específico da casa. Se você mora em Yakutsk e tem um filho, a vida se torna ainda mais difícil, pois as estradas estão sempre cobertas de neve. As crianças da região são obrigadas a ir à escola enquanto a temperatura na rua estiver acima de 55 graus negativos Celsius. Se a temperatura atingir 60 graus negativos, as aulas na escola são suspensas por um tempo e espera-se um aumento da temperatura. Portanto, as pessoas nesta região vivem de acordo com o curso da natureza. O principal objetivo das pessoas aqui não é comprar uma casa, um carro ou ficar rico, mas sobreviver e proteger sua família nas condições climáticas mais adversas do mundo. Suponha que, até este momento, você tenha se levantado da cama, aquecido a casa e ido ao banheiro para fazer suas necessidades. O próximo passo, é claro, será o café da manhã. O que você acha que os moradores de Yakutsk comem no café da manhã? As pessoas preferem comer o máximo de alimentos gordurosos possível no café da manhã. A razão é que os alimentos gordurosos acumulam energia e aquecem o corpo. Portanto, no café da manhã, você provavelmente terá panquecas gordurosas e alimentos cremosos. Não há muita variedade no café da manhã e eles comem panquecas como pão e as mergulham em geleia. Não há geladeiras em suas casas e não há necessidade delas. As pessoas armazenam alimentos na rua ou em uma casa fria sem aquecimento. E quando você sai de casa, não haverá um fogão a lenha crepitando perto de você. As pessoas em Yakutsk estão acostumadas a usar pelo menos 4 ou 5 camadas de roupa e fizeram disso um modo de vida. Ao sair, as pessoas usam casacos de pele e sapatos isolados para não congelar. Não é uma questão de escolha, mas uma necessidade para sobreviver. Se você ficar na rua por mais de meia hora, poderá ter problemas. Por exemplo, mesmo que você se cubra, suas sobrancelhas não conseguirão se livrar do gelo depois de um tempo. Portanto, você precisa chegar rapidamente aonde precisa ir. Por outro lado, a língua Sakha é uma das línguas mais antigas da humanidade e é a base de todas as línguas da Ásia Central. Portanto, é muito diferente do russo. É por isso que os Yakuts precisam estudar sua língua nativa e outra língua ao mesmo tempo, por exemplo, o russo, porque os jovens que estudam não querem ficar dentro de Yakutsk. Se quiserem se expandir para diferentes regiões da Rússia, a língua russa é essencial para os negócios. A língua russa é amplamente falada não só na Rússia, mas em todo o mundo. Nas escolas de Yakutsk, existe uma prática incomum. Os habitantes de Yakutsk comem com muita frequência e regularidade, porque precisam se manter energéticos no tempo frio. Portanto, entre as aulas, as crianças recebem guloseimas, frutas, bebidas, doces ou comida. Em Yakutsk, as famílias enviam seus filhos para a escola, mesmo quando está frio. A distância entre as localidades e a escola é muito pequena, e todos os moradores se conhecem. Eles vivem em comunidades de menos de 1.500 pessoas e seus moradores são muito amigáveis. As pessoas cuidam e protegem umas às outras. Não há racismo, discriminação étnica, sequestros ou terrorismo nas aldeias de Yakutsk. Quem precisaria de tais coisas na região mais fria do mundo? Metade das pessoas que vivem neste país autônomo
são o próprio povo Sakha, os Yakuts. Portanto, não há estranhos vindo de fora e tentando perturbar a vida das pessoas em Yakutsk. A vida urbana em Yakutsk acontece em carros e micro-ônibus. Mesmo que as pessoas morem no centro da cidade, não podem andar muito a pé. Não só as camadas de neve são muito grandes e dificultam a caminhada, mas também, após 20 ou 30 minutos de caminhada, você congela. Para não adoecer, as pessoas usam o transporte público. A temperatura média é geralmente de 30 graus negativos Celsius, o que é considerado normal para a vida na cidade. Além disso, a fumaça dos escapamentos dos automóveis se transforma em névoa em segundos. Portanto, se você não tiver olhos de elfo, não conseguirá ver mais do que alguns metros. Além disso, as pessoas evitam usar óculos na rua, se possível, porque o metal gruda no rosto no frio. Se as lentes grudarem na pele, você pode danificar gravemente a pele e a área ao redor dos olhos. Ninguém sai em Yakutsk sem necessidade. As pessoas vão à cidade apenas para fazer compras e por motivos obrigatórios, especialmente no inverno, quando escurece completamente por volta das 5 da tarde, e as pessoas vão para suas casas. Durante o dia, todos usam casacos, peles grossas, chapéus e cachecóis, porque em Yakutsk está 2 ou 3 vezes mais frio do que em uma geladeira. Especialmente se você tem um carro pessoal e não cuida dele mais do que o normal, ele logo quebrará. Não há estacionamentos subterrâneos em Yakutsk, então os carros estão sempre na rua. Por esta razão, os carros devem ser isolados com capas grossas. Ao passear pela cidade, você pode notar que muitas coisas nas laterais das estradas estão congeladas. As pessoas até secam roupas de maneiras não convencionais. Como os aparelhos elétricos não funcionam e os canos de água estão congelados, as pessoas lavam as roupas à mão e depois as secam na rua. Mas o problema é que as roupas das pessoas congelam como papel, e elas precisam descongelar as roupas congeladas para vesti-las limpas. Você pode até fazer experimentos simples, por exemplo, sobre o quão frio está lá. Você também pode ter uma ideia do frio pelos lanches que as pessoas comem nas cidades. Você pode visitar museus de gelo e esculturas de gelo. Esses lugares nunca derretem por causa do gelo e permanecem originais em qualquer época do ano. Eles os chamam de zonas de pergelissolo. Em Yakutsk, esses solos congelados sob a terra nunca são destruídos, e os objetos neles podem permanecer o ano todo sem derreter. Quase todas as casas em Yakutsk são de madeira. As casas de madeira retêm o calor dentro da casa e permitem que o calor do fogão a lenha permaneça dentro. Os animais da região são espécies que conseguiram se adaptar ao clima frio a tal ponto que podem sobreviver a temperaturas de até 70 graus negativos sem congelar. Ao visitar lá, você verá que tanto os cavalos quanto as renas e os cães têm a pelagem mais grossa possível. Historicamente, as espécies de animais resistentes conseguiram sobreviver nesta região, e outras não conseguiram sobreviver ao frio siberiano. Em Yakutsk, consertar, reparar ou fazer utensílios domésticos não é um tipo de ocupação. É uma ocupação que todo homem adulto deve conhecer e fazer em seu tempo livre. Os homens vão para a oficina depois do trabalho e fazem coisas. Eles até incutem essa característica em seus filhos do sexo masculino. Este hábito não é apenas um hobby, mas uma necessidade para sobreviver. Por exemplo, seu carro quebrou ou o telhado está vazando, ou há rachaduras em sua casa de madeira e você precisa consertá-la. Como chefe de família, um homem deve resolver esses problemas, porque ninguém de fora virá à sua casa aos 70 graus negativos e consertará seu telhado. E ninguém vai mexer em suas facas para que você possa cortar carne. Meus amigos, nesta geografia fria, todos devem cuidar de si mesmos. A pesca também é comum em Yakutsk, pois é impossível cultivar vegetais e frutas devido ao clima rigoroso. As pessoas vão pescar em massa em rios congelados.
O gelo nos rios e lagos é quebrado com punções e, em seguida, uma rede é lançada na água sob o gelo. As pessoas ficam horas esperando com as redes para que os peixes caiam nelas. Para o jantar, as donas de casa preparam o peixe que pescaram nos rios Yakut, que foram mencionados acima. Primeiro, eles o limpam bem e depois o cozinham. Como eles comem peixe quase todos os dias, eles não se incomodam com métodos adicionais, como grelhar. Eles cozinham e comem em uma panela cheia de água salgada. Além disso, ao visitar restaurantes em Yakutia, você pode encontrar pratos incomuns para você. A base da culinária Yakut são leite, carne vermelha, peixe e frutas silvestres. Ao mesmo tempo, eles podem comer carne de cavalo e peixe crus, ligeiramente congelados. Eles têm um prato tradicional chamado stroganina, que é truta congelada, crua, finamente fatiada. Aqueles que comeram peixe cru dizem que a carne é muito macia e fresca ao paladar. Ao mesmo tempo, acredita-se que esta carne seja nutritiva para o inverno frio. Carne de cavalo e fígado congelados também são indispensáveis para os Yakuts. Por exemplo, após a era glacial, os Yakuts sobreviveram comendo carne de cavalo crua, e sua linhagem foi preservada até os dias atuais. Portanto, as famílias Yakut têm grande respeito pela carne de cavalo. Além da carne de cavalo, eles bebem muito kumis, leite fermentado. É servido frio em xícaras Yakut específicas. Se você está familiarizado com a cultura da Ásia Central, já provou carne de cavalo e leite de égua, então você não enfrentará dificuldades em termos de sabor. Se você é um hóspede em uma casa em Yakutsk, pode ter grandes dúvidas sobre o banheiro. Afinal, já dissemos que os canos nos sistemas de infraestrutura congelam e a água limpa não chega à casa. O mesmo acontece com os banheiros, porque, devido à geada, os canos de esgoto nas casas não funcionam. Portanto, banheiros móveis foram construídos na rua, que as pessoas usam no frio. Quanto ao chuveiro, devido às fortes geadas, as pessoas só podem tomar banho uma vez por semana, e provavelmente aos domingos. Claro, o chuveiro aqui não é feito de água corrente da colina. Eles têm uma cabana de chuveiro atrás da casa. Nesta cabana, uma fogueira de lenha é acesa e uma banheira é preparada. A área do chuveiro é aquecida por cerca de 5 horas e a banheira atinge a temperatura necessária. Na vida cotidiana, os habitantes de Yakutsk não têm muitos hobbies e atividades além de jogar bolas de neve. As pessoas às vezes jogam futebol em solo congelado ou andam de trenó e esqui. Esta região também é famosa por seus diamantes. Se você olhar ao redor das lojas em Yakutsk, verá que algumas delas vendem joias e acessórios com diamantes. Além disso, a Sibéria sempre foi a região de mineração mais produtiva da Rússia.